Sou grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui compartilhando com os irmãos uma porção da palavra do Senhor. Eu confesso que estaria muito mais à vontade, entretanto, estando ali embaixo, para ouvir um dos irmãos aqui da igreja compartilhando também a palavra. E talvez uma das palavras que nós mais temos ouvido nesses últimos tempos seja a palavra crise. E a igreja ela não está isenta de passar por crises, por dificuldades. O texto que pastor Pedro acabou de ler aqui na carta de Paulo aos Gálatas é um texto bastante duro para aquela igreja. A igreja na Galácia, ela era uma igreja que Paulo se dedicou muito a ela. Ele compartilhou com os irmãos ali experiências maravilhosas, ele esteve naquela região. A Galácia, na verdade, não é uma cidade, ela é uma região por onde ele pregou, por onde ele ensinou muito. Mas por conta dos judaizantes, que foi a pedra no sapato de Paulo durante o período de fundação de igrejas, de crescimento do cristianismo, os judaizantes principalmente, e atrás dele a questão helenista na igreja, com o gnosticismo e tantas outras, eu diria heresias, perturbavam sensivelmente a igreja. E Paulo, ao escrever essa carta, porque nós pregamos para vocês um evangelho autêntico, um evangelho verdadeiro, um evangelho capaz de mudar as suas vidas, mas vocês tão depressa abandonaram esse evangelho e estão voltando para um outro tipo de evangelho, que na verdade não é evangelho, diz Paulo. Mas as pessoas com subterfúgios, com desculpas, estão tirando vocês do caminho. Nós podemos dizer que os Gálatas começaram a relativizar demais as verdades de Paulo. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a questão do relativismo ético na igreja. Sobre como nós estamos lidando com questões fundamentais da vida cristã, como se elas pudessem ser relativizadas. E o meu objetivo hoje é que você repense a sua prática cristã. É que você comece a colocar numa balança, mas numa balança fidedigna em relação ao cristianismo, para que ele mostre para você que tipo de cristianismo você está vivendo. Que maneira você tem se colocado como servo de Deus, como serva de Deus? De que maneira você tem encarado as imposições que muitas vezes o diabo, ele coloca e quer de todas as formas que você se submeta a elas? Eu gostaria muito que você nessa noite, antes de me criticar, eu sei que você vai criticar no final, mas antes de você me criticar, eu queria que você pensasse um pouco. Eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar a sua discórdia daquilo que eu vou falar. Eu tenho dificuldade de aceitar a sua dificuldade de repensar a sua vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos essa noite. Uma das desculpas mais apresentadas hoje, quando você pede que as pessoas reflitam sobre a conduta cristã, é eles dizerem: o que eu faço não está afetando ninguém. O que eu faço não tem problema nenhum. Deus não está interessado exatamente nessas formalidades que você está dizendo. Eu quero dizer aos irmãos que ser cristão é sinônimo de você navegar na contramão de tudo que a sociedade acha que é normal.
mas que infelizmente nós também da igreja hoje começamos a achar normal. Nós estamos vivendo num período, eu disse que é de crise. Nós estamos vivendo um período de crise de liderança, uma crise de identidade, uma crise de compromisso com Deus, uma crise de conhecimento bíblico, uma crise de consagração, uma crise de oração. Basta você olhar. Quantas pessoas estão se dedicando à leitura da Bíblia? Quantas pessoas estão se dedicando à oração? Quantas pessoas estão comprometidas com a obra de Deus de verdade? Irmãos, no período dos juízes, que foi após a conquista de Israel, de Canaã pelos judeus, quando Josué morre, quando a nação fica desorientada porque não tinha um líder que unificasse a nação, Deus levanta alguns homens, Ele foi levantando eventualmente, periodicamente, homens que foram chamados de juízes. Esses juízes, eles tinham autoridade em diversas áreas, inclusive sacerdotal. Mas eles não conseguiram unificar a nação de Israel. Chegou um ponto em que a declaração que se podia dizer, e ela foi dita a exaustão depois, é o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. No período dos juízes, no período pós-Josué. Naquele tempo não havia reis em Israel. Ou seja, naquele tempo não havia lideranças. Não havia quem pudesse assumir o comando, o controle. E cada pessoa fazia o que queria, o que achava certo. Nós estamos vivendo hoje numa época que a crise na liderança, ela tem feito com que cada pessoa assuma para si a responsabilidade de conduzir-se a si mesmo. Nós estamos vivendo literalmente numa fase em que cegos guiam cegos. Em que as pessoas estão caminhando a passos gigantescos em direção ao abismo. E elas não estão percebendo isso. Paulo, escrevendo esse texto aos Gálatas, ele tentou chamar-lhes a atenção e dizer a eles que qualquer coisa que pudesse, que tentasse transformar o Evangelho em algo fácil, em algo que não tinha sacrifício, que não exigia nada demais, que não exigia empenho, dedicação e consagração e zelo. Paulo, ele diz a ele: olha, vocês rejeitem isso, recusem terminantemente, considerem isso como maligno. E ele foi tão taxativo que ele disse: ainda que um anjo desça aqui entre vocês e fale outro evangelho diferente desse que temos pregado, vocês o amaldiçoem, vocês o considerem como anátema, condenado. Mas o inimigo, ele tenta de todas as formas demover os cristãos de levar uma vida cristã autêntica. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, observando o comportamento da sociedade, dessa sociedade que a gente chama de pós-moderna, e ele diz que nós vivemos um relativismo tão grande hoje, em que nós não vivemos mais numa sociedade pós-moderna. Hoje nós vivemos numa sociedade líquida, onde todas as relações são instáveis e não estáveis, onde todos os compromissos são muito volúveis. É dessa forma que nós hoje estamos vivendo o cristianismo, irmãos. Eu me angustio quando eu vejo a igreja. Eu estou falando da igreja do Senhor aqui na terra hoje, mas infelizmente a nossa está incluída.
Eu me entristeço quando eu vejo tão pouco compromisso com Deus. E essa falta de compromisso com Deus, ela se reflete no nosso comportamento em relação a tudo que tem na igreja. Inclusive a nossa frequência aos cultos. Irmãos, desde que eu comecei a servir a Deus, eu identifiquei 2 termômetros dentro da igreja que evidencia a sua situação espiritual. Que deixa claro se esta igreja está bem ou não espiritualmente. A primeira coisa é se ela gosta da oração e da consagração a Deus. A segunda coisa é se ela gosta da palavra de Deus, de estudá-la ou de ouvir a exposição dela. E para minha decepção hoje, na maioria das igrejas, inclusive a nossa, o culto de oração e o culto de estudo da palavra são os 2 cultos menos frequentados na igreja. Se você marcar uma festa, não existe pandemia que detém as pessoas em casa. Se você marcar um jantar, não tem pandemia que segure ninguém, não há programa que segure as pessoas. Mas se você convida para uma reunião de oração, se você convida para vir para a escola bíblica dominical para estudar a palavra de Deus, se você convida para vir no culto de quinta-feira para estudar a palavra de Deus, naquilo que é chamado culto de ensino, você tem pouquíssimas pessoas na igreja. Será que todos estão ocupados, trabalhando, estudando? Ou será que isso não é uma negligência que está estampada em todos nós? Me causa pasmo e espanto ver o desinteresse das pessoas em estudar a palavra de Deus. Aliás, nós vivemos numa época em que o avanço científico e tecnológico nunca atingiu antes. Mas somos completamente analfabetos de Bíblia. Não conhecemos a palavra de Deus que nós arrogantemente dizemos que nos conduz e que nos é o manual de conduta. Amados, me assusta ver a nossa negligência. E o que é pior, esse tipo de palavra desgosta muitas pessoas. Isso não é palavra para domingo. Isso não é palavra para culto de domingo à noite. Mas você sabe por que Deus nos traz esse tipo de palavra no domingo à noite? É porque você não vem para cá para orar. É porque você não vem para cá para estudar a palavra de Deus. É porque você tem preguiça de levantar no domingo de manhã para estar aqui. É porque na quinta-feira à noite ou na segunda-feira à noite que estamos aqui reunidos, você prefere ficar em casa na frente de uma televisão assistindo a um filme ou uma série ou a uma partida de futebol. É por isso que Deus fala às vezes no domingo à noite com certa veemência. É por conta disso. O diabo, ele quer de todas as formas nos desestimular a ter uma vida piedosa diante de Deus. Às vezes a gente pensa que o diabo está interessado no nosso dinheiro, na nossa casa, nos nossos bens. Não. Ele não está interessado em nada disso. Ele está interessado em tirar você da presença de Deus. Isso é que ele quer. É isso que ele quer fazer. Porque ele tirando você da presença de Deus, o resto é dele. O resto está tudo nas mãos dele. Então, é muito perigoso quando nós relativizamos tanto as coisas.
O relativismo, na perspectiva de Bauman e na própria perspectiva bíblica, é a forma dissimulada, aparentemente normal, de alterar valores estabelecidos, tornando-os relativos como se não fossem válidos para hoje. Quantas vezes eu já ouvi essa expressão da boca de crentes? Isso é coisa do tempo da lei. Isso é coisa do Velho Testamento. Isso não é para o período da graça. Não existe no texto bíblico de Gênesis a Apocalipse algo que está fora, desatualizado, ultrapassado. Não existe isso. O que existe é desconhecimento das pessoas do que significa o Velho Testamento em relação ao Novo. E o que significa o Novo sendo aplicado com base no pano de fundo do Velho Testamento. Não existe isso de que o Velho Testamento já passou, era para o tempo da lei. Não é nada disso. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo são atualíssimos, mais do que o jornal Correio Brasiliense que saiu hoje de manhã numa edição. Mas nós, por conta do nosso relativismo, falamos que isso é para o tempo da lei. Qualquer coisa que nós falarmos na igreja para dar uma identidade para a igreja, nós somos taxados de fanáticos, invasivos, que não estamos respeitando a liberdade das pessoas, o direito individual das pessoas, que nós estamos nos tornando arrogantes e que isso não é problema da igreja. Outros dizem, isso é legalismo? Você é muito legalista? Deus não está interessado nisso? Deus não está interessado nesse tipo de comportamento? Isso é exteriorização de coisa que não tem nada a ver. Essas desculpas são utilizadas todos os dias. Se enquadra exatamente lá no que o escritor de Juízes disse. Cada um fazia o que queria e achava que estava fazendo o que era certo. Irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos ficar mais atentos às astúcias do inimigo. Nós precisamos nos despertar. Nós estamos sendo arrastados, levados de roldão por essa onda de modernidade, de liquidez social, e não estamos nos preocupando com as nossas vidas espirituais. Eu queria saber se Cristo voltasse hoje, se você tem segurança de que você não permaneceria aqui. Será que vale a pena pôr em risco a sua eternidade com Deus por conta de relativização daquilo que você acha que está errado, que não é certo? Não seja ingênuo. Pense no que você precisa fazer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, ele disse: quem está em Cristo é uma nova criatura. O que nós deixamos de praticar lá do mundo depois que entramos para a igreja? Que tipo de comportamento estamos tendo aqui que nos destaca daquelas pessoas que estão lá fora? O que nós temos que fazer, irmãos? O relativismo na religião, ele é uma tentativa do diabo de impor a sua vontade no coração humano. Porque o diabo, ele sabe que se ele entrar em nossos corações,
Ele controla o resto com facilidade. Ele sabe que no momento em que Ele nos afastar do centro da vontade de Deus, Ele controla todas as outras coisas com facilidade. E tem muita gente especializada em interpretação de Bíblia, mas não conhece nada de comunhão com Deus. Não conhece nada de comunhão integral com Deus, sabe disso? O relativismo, ele mascara mentiras, fazendo com que elas se pareçam verdades. Ele faz como que de maneira que ele ilude as pessoas. Um dos argumentos das pessoas hoje para fazer tudo de errado que querem e parecerem que é normal, o que é que há de errado em fazer isso? Qual o problema? Todo mundo faz. A voz do povo não é a voz de Deus. Você tem que entender isso. Que ser cristão de verdade é o que Paulo disse aos Romanos, é não se conformar com o mundo, é passar por um processo que a gente chama de metanoia, que é mudar o seu jeito de pensar. Então não é você querer que as coisas se ajustem ao seu jeito de ser. Não, é você que tem que se ajustar ao que a palavra diz e exige. Não adianta você falar que você é sincero. Não adianta de você falar isso ou aquilo. O que a Bíblia diz não é legalismo, ela diz o seguinte: nós temos que ser novas criaturas. Eu queria que você pegasse uma folha de papel, quando você chegasse em sua casa hoje, e começasse a listar as coisas que você está fazendo hoje, que deixa você numa condição de não salvo. E você sabe o que você está fazendo. Aliste isso com sinceridade. E você vai perceber que muito do que você faz hoje está te afastando da presença de Deus. Há um relativismo muito grande na igreja hoje. Mas esse relativismo, ele atinge também nossas famílias. Amados, nós os pais somos obrigados a criar os nossos filhos, dando tudo o que eles precisam, o que eles querem, mas nós não temos o direito de corrigi-los. Percebe a astúcia do diabo? Somos obrigados a cuidar deles. Ai de nós, se não cuidarmos da vida escolar dos nossos filhos, alimentar, da saúde, de todos os detalhes. O conselho tutelar bate no outro dia em nossa casa. Qualquer um pode nos denunciar junto ao conselho tutelar. E nós seremos chamados a prestar contas. Porque nós temos que fazer. Agora você não tem direito de corrigir o seu filho. Essa semana alguém publicou, não sei se foi no grupo da igreja, a foto de uma sandália havaiana. E na foto a legenda era a seguinte: há 40 anos ajudando os pais a criar filhos. É verdade. Só que hoje a gente não pode usar a sandália havaiana para ajudar na criação dos filhos. Se a gente fizer isso, alguém passar na rua e ver, você é denunciado. E você vai ser chamado a atenção e, possivelmente, dependendo do grau de agressividade, você perde até a guarda do seu próprio filho. Se você tentar corrigir seu filho de uma maneira um pouquinho fora dos padrões, você pode perder a guarda dele. Isso é o relativismo dentro de nossas casas. Os pais são provedores, mas não têm direito de interferir na vida espiritual dos filhos. Isso é invasão de privacidade. Quem tem que decidir são eles.
São eles que fazem o que querem. Amados, isso é tão interessante que o diabo, ele conseguiu, de alguma forma, e com o nosso consentimento, uma interferência profundamente significativa dentro de nossas casas, mesmo aparentemente nós estando na igreja. Sabe o que ele fez? Ele dividiu nossas famílias. De que forma ele nos dividiu? A esposa congrega numa igreja, o marido congrega em outra, os filhos congregam em outra. É provável que aqui tem pais cujos filhos não congregam aqui, congregam em outras igrejas. E nós não percebemos que isso é uma astúcia maligna, porque nós estamos perdendo os nossos filhos. Estamos perdendo a comunhão, a intimidade com os nossos filhos a partir disso. Nós achamos que não, que isso, qual o problema? Afinal, eles estão na igreja. Estar na igreja não significa estar na presença de Deus. Estar na igreja não significa ter comunhão com Deus. E há muitos aqui que não têm comunhão com Deus. Porque vivem exatamente dessa forma que eu estou falando. Sabe o que acontece, irmãos, quando a família se divide desse jeito? A primeira coisa é a interferência na própria vida espiritual da família. Nós não oramos mais juntos, nós não temos culto doméstico, nós não temos nada mais conjunto na família, porque cada um faz do seu jeito, cada um age da sua maneira, e o que acontece é que nós nos afastamos da presença de Deus. Nós precisamos acordar para isso, irmãos. No médio e longo prazo, isso destrói a família espiritualmente. A prova mais evidente disso é que pouquíssimas famílias aqui, entre tantas que aqui estão, fazem o culto doméstico. A maioria absoluta das famílias aqui representadas não fazem mais culto doméstico. E por que nós não fazemos isso? Porque nós não temos unidade dentro de casa. Cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. Sem considerar que as igrejas que congregamos, nós e os nossos filhos, têm ensinamentos divergentes em relação à própria palavra de Deus. O que também traz conflitos para dentro de casa. Mas nós não percebemos isso. Cada um deve ter liberdade de fazer o que quer. Cada um deve ter liberdade de ir para onde quiser. E de fazer o que quer. Nós precisamos ter cuidado com isso. Os pais não podem interferir na vida dos filhos. Valores como moral, obediência, submissão, respeito, virgindade, religião, são vistos como relativos. E devem ser encarados como pela ótica do momento da sociedade. Hoje é cafona, é careta, uma moça que sai da adolescência permanecer virgem. É absurdo um jovem de 18 anos ainda ser virgem. O relativismo da sociedade banalizou o pecado. E hoje nós o praticamos naturalmente. Irmãos, ou nós paramos para pensar e mudar as coisas, ou nós seremos muito em breve um país pós-igreja, para não dizer um país pós-cristão, como já é a Europa e os Estados Unidos hoje. E por que que a Europa e os Estados Unidos hoje são considerados lugares pós-cristãos? Porque a igreja deixou de ter influência. A igreja relativizou tudo. Eu nunca fui na Europa e nunca fui nos Estados Unidos. E não tenho nenhuma necessidade aparente de ir, pelo menos por enquanto. Mas Reni já foi à Europa várias vezes, meus filhos já foram, amigos já foram.
E o testemunho que eles me dão de como é a vida religiosa na Europa é terrível. Essa semana eu estava lendo, ontem eu estava lendo algumas coisas na internet e uma chamada me chamou a atenção. Desculpe a redundância. Na Alemanha, a Igreja Católica enfrenta o Papa realizando cerimônias de casamentos gays. Agora veja uma coisa, aparentemente, qual o problema disso? Afinal de contas, isso já se tornou tão normal que daqui a pouco nós também estaremos fazendo casamento gay aqui dentro? No passo que vão as coisas, claro que faremos. Mas o que me assusta é que a Alemanha, há menos de 500 anos, era o berço da reforma. E hoje ela é um dos países menos cristãos da Europa. Eu não sei se vocês sabem disso. Eu não preciso ir à Alemanha para conhecer a situação religiosa deles. A Alemanha foi um dos primeiros países da Europa a autorizar relacionamento homossexual oficial. Ela foi um dos primeiros países a não aceitar dogmas religiosos que foram consagrados ao longo de décadas e séculos na Alemanha. A cidade de Wittenberg, onde Lutero afixou na porta da capela as 95 teses que foi o nascedouro da reforma, hoje é uma cidade onde a igreja não existe mais. A igreja de Wittenberg, ela é apenas um ponto turístico, nada mais que isso. Reni esteve lá naquela igreja. É um ponto turístico. O que se vê ali hoje são referências ao que aconteceu em 1517. Mas não há um cristão na Alemanha. Nos Estados Unidos, o papel de pastor, a função de pastor, eu diria a profissão de pastor, ela é a mais desacreditada entre as profissões. Na Suécia, na Noruega, os pastores são pagos pelo Estado, mas não tem quem pastorear, porque as igrejas já não existem. As igrejas que haviam ali, hoje se transformaram em museus, em casas de exibição de espetáculos e em muitas outras coisas. Europa, Estados Unidos está do mesmo jeito. No Brasil, nós não estamos longe disso. E por que está acontecendo? Porque nós estamos aceitando tudo que o diabo nos coloca goela abaixo. A advertência de Paulo aos Gálatas: se alguém lhes trouxer outro evangelho diferente do que pregamos, recusem. Mas nós estamos aceitando naturalmente. Há um relativismo muito grande em tudo que a gente faz. Na igreja, na família e na sociedade de uma forma geral. Hoje, irmãos, falar sobre pecado para os nossos filhos é invasivo. É tirar a liberdade das pessoas. Você pedir que um filho seu hoje se mantenha puro, se mantenha virgem, é absolutamente inaceitável. Sabe o que é normal e que nós da igreja estamos aceitando? Ao invés de pedirmos e exigirmos que os nossos filhos, exigir entre aspas, se conservem puros e virgens, nós colocamos cama de casal no quarto de nossos filhos para que eles durmam com seus namorados e namoradas. E ainda temos o desplante de dizer que é melhor que eles façam isso em casa do que ir para fora.
Como se fazer em casa não fosse pecado. Como se fazer em casa não fosse desonra para a família. Mas nós aceitamos isso também, porque é tudo muito relativo. Amados, o namoro entre os jovens na igreja deixou de ser oportunidade de conhecimento mútuo para dar ocasião à liberdade excessiva, à fornicação, à imoralidade, à lascívia, ao desrespeito. É comum hoje, jovens que saem da porta da igreja vão para um motel. Onde nós estamos? Que igreja nós queremos frequentar? Que igreja nós precisamos ter? Os nossos trajes na igreja deixaram de seguir o modelo estabelecido pelos nossos costumes. O que a mídia divulga como bonito, e geralmente há um alto grau de sensualidade nisso, de erotização disso. Mas é assim que a gente se veste, é assim que nós nos comportamos. Homens e mulheres passaram a usar qualquer tipo de roupa. Mas isso tudo o que tem? Qual o problema disso? As pessoas lá fora usam roupas transparentes, decotadas, nós aqui também usamos, qual o problema? A moda lá fora é assim, assim, então a nossa também pode ser assim, assim. Até nós, os pastores, irmãos, passamos a relativizar o próprio púlpito da igreja. E muitos de nós hoje usam o púlpito como lugar de entretenimento, para trazer coisas engraçadas para as pessoas, para entreter as pessoas na igreja. Alguns de nós, pastores, investem pesado em marketing para saber como atrair as pessoas para a igreja e não como transformá-las em novas criaturas. As nossas mensagens são mais mensagens para massagear o ego do que para atingir a alma e a necessidade daqueles que nos ouvem. As nossas mensagens são sempre muito suaves, porque nós temos que ter ética para falar. Nós temos que ter cuidado, afinal de contas, nós estamos sendo vistos pela internet no mundo inteiro. Há provavelmente alguém em alguns estados aqui nos assistindo. E até fora do país deve ter alguém. Então nós temos que ter cuidado. Não podemos falar abertamente contra o pecado. Isso é antiético, é feio. Nós precisamos de falar de amor, de bênção, de prosperidade. Nós precisamos falar daquilo que as pessoas estão hoje precisando, que é de ânimo. As pessoas estão angustiadas por causa dessa doença. E nós não podemos ficar agredindo as pessoas com esses discursos anacrônicos que nós estamos fazendo. Amados, os metrosexuais estão ocupando até os púlpitos. Eles ditam a moda para nós, os pastores, hoje. Usar esse tipo de roupa que eu estou usando aqui hoje se tornou quadradismo. Absurdo. Usar terno. Nós vivemos num país tropical. Aqui o clima é outro, não é igual o clima europeu onde eles usavam isso. Ok, eu também concordo. Amados, as mulheres mundanas passaram a usar as roupas mais extravagantes, nós também passamos a usar. Roupas transparentes, roupas extremamente sensuais. Isso não é próprio da igreja, irmãos.
Na música, nós trocamos os hinos clássicos pela música gospel. A nossa música hoje, com raríssimas exceções, lembra muito mais o mundo do que Deus. As nossas músicas hoje mexem muito mais com o nosso esqueleto do que com os nossos sentimentos. Foi-se o tempo de alguém dizer: eu ouvi esse hino e não aguentei. Eu tive que entregar minha vida a Cristo. Uma colega, algum tempo atrás, me confidenciou, depois de eu insistir tanto com ela para ir para a igreja, para participar de um culto, ela foi. Sabe o que ela me disse? Ela falou assim: olha, mas as músicas que a igreja tocou, que o grupo lá da igreja tocou, me lembrou muito mais as festas que eu ia lá fora do que a igreja. Exatamente isso, irmãos. Nós relativizamos tudo isso. Trocamos os hinos tradicionais por outros de autoria que nós não sabemos a procedência. Isso é terrível. O meio de salvação deixou de ser a graça e o arrependimento para ser méritos, para ser merecimento, porque você é bonzinho, porque você é boazinha. Os dons espirituais deixaram de ser buscados, desejados, e passaram a ser usados de maneira errada. E o que é pior, de maneira mentirosa. Pessoas há que vêm aqui nesse lugar onde eu estou, e começa a profetizar mentira para as pessoas. Começa a ter visões mentirosas, malignas, sobre problemas das pessoas. E sabe por que que nós engolimos tudo isso? Porque nós perdemos o discernimento. Nós perdemos a graça de Deus nas nossas vidas. Nós nos afastamos tanto de Deus que a nossa visão espiritual está completamente embaçada. E hoje tanto faz chegar aqui um pregador ungido pela graça de Deus, como um coach. Talvez o coach nos alegre mais, nos entreta mais, do que uma mensagem ungida vinda do céu. Tal é a nossa cegueira espiritual. Deus, Ele deixou de ser Senhor para ser um amuleto. Deixou de ser Senhor para ser servo. Deixou de receber atenção para dar atenção. E hoje nós ordenamos a Deus que faça o que nós queremos. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Vamos continuar nesse estado de coisa, com essa negligência, com esse marasmo, só vindo na igreja para pedir coisas a Deus. Vem na igreja uma vez por semana e olhe lá. E quando vem, acha que o culto está muito cansativo, enfadonho, chato. Será que nós vamos continuar assim? Eu quero encerrar essa palavra com duas perguntas para você. Primeira, qual deve ser a sua postura em relação à sua vida espiritual diante da palavra de Deus? Eu queria que você respondesse para você isso. Eu queria que você refletisse sobre a sua vida e seu modo de ser, e você respondesse qual deve ser a sua postura diante de Deus. E a segunda pergunta que eu quero fazer: como deve ser a sua relação com o mundo? De amizade, aproximação ou de afastamento?
Tiago escreveu dizendo o seguinte: aquele que se aproxima do mundo, se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Paulo, como disse, escrevendo aos Romanos, ele disse: vocês não devem se conformar com esse mundo, mas devem, de todas as formas possíveis e imagináveis, afastar-se dele o mais rápido e o mais distante possível que puderem. Irmãos, Deus sabe a angústia que eu tive na minha alma por trazer essa palavra aqui hoje. Mas eu não peço desculpas, nem peço perdão para vocês. Pelo contrário, eu peço que mudem, em nome de Jesus.